Muito boa tarde, muito boa noite. Um prazer enorme estar aqui. É urgente que percebamos como temos boicotado a nossa felicidade. Parece um absurdo. O auto-boicote é realmente um desafio para a mente humana. Como pode alguém se prejudicar? Duas crenças básicas levam ao auto-boicote. Uma decorrente da outra, na verdade, uma crença só. O primeiro aspecto é que quem errou tenha que ser punido. Isso é muito forte. É a base mesmo de praticamente todas as grandes instituições humanas. A família, a escola, o trabalho, o judiciário, é claro, todas essas grandes instituições se baseiam nesse princípio: quem errou tem que ser punido. Em decorrência disso, nós que sabemos que erramos, que trazemos no nosso consciente e no nosso inconsciente, relativo a essa vida e a vidas passadas, a certeza de que muito erramos, julgamos não ter merecimento para sermos felizes. A segunda crença que boicota a nossa felicidade é plantada, é programada em nossas mentes. São as condições para sermos felizes: muito dinheiro, muita beleza física, dentro dos padrões estabelecidos, muita fama. São tantas as condições e todas elas tão frágeis, condenadas a durar tão pouco, que essa crença na felicidade do consumo, na felicidade do apego, na felicidade materialista, na felicidade sensorial, só nos podem remeter à infelicidade. Entendemos nós que seja por isso que Jesus proclamou: a felicidade não é desse mundo, porque as nossas crenças nos impedem de sermos felizes. Uma outra crença talvez seja a chave da felicidade, inclusive porque vem até nós de diferentes fontes. O livro O Poder do Agora simboliza essa felicidade. No budismo também se fala dessa felicidade. Jesus nos fala que a cada dia basta o seu mal, denunciando o erro daqueles que vivem no passado com suas mágoas e culpas, daqueles que vivem no futuro com seus controles, seus planos. Simplesmente, e simplicidade é uma grande ferramenta, encontraremos a felicidade em perceber a riqueza, em perceber as lições, em perceber a terapêutica do agora. Temos à nossa disposição tudo o que é imprescindível para nós.
essa certeza de termos tudo o que realmente necessitamos, nos deveria proporcionar felicidade. Como diz Gilberto Gil, numa música muito inspirada, o melhor lugar do mundo. Vejam só que fonte de felicidade é aqui e agora. Também precisamos resgatar a felicidade do crescimento, da expansão, do aprendizado, da cura, do ser útil, a alegria de ser útil. Sem pré-condições, sem metas inalcançáveis, a alegria de simplesmente ser útil. Não precisamos andar por cima de mar, curar leprosos, falar com Deus diretamente para sermos felizes. Uma criança, para ser bom aluno, não pode querer ser bom aluno como um aluno de pós-graduação. Cada um é feliz realizando a sua tarefa. E a nossa tarefa é a tarefa da compaixão, do serviço, do ser útil. Dentro das condições, dentro das situações, dentro das relações apresentadas no agora. Quando desmontarmos as crenças boicotantes e abraçarmos as certezas simplificantes do agora e do serviço, sim, a felicidade se tornará alcançável. Não é interessante? Pense sobre isso, veja se tem lógica, se tem base na realidade da vida dos outros, na sua realidade, na sua história. Ninguém deve aceitar nada sem passar pelo rigoroso crivo da lógica, da observação, do estudo, da verdade. Bons estudos para todos nós. Vamos então ao item privações voluntárias do capítulo 5, que tem por título Lei da Conservação, da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Vamos juntos? Hoje falaremos sobre um dos grandes mitos, uma das grandes fontes de disputas mesmo, na religião, no espiritualismo, por toda parte. A questão da ingestão de carne animal. Devemos ou não devemos? Comer carne nos rebaixa, não comer nos eleva? O que você acha? É desses temas que geram polêmica, que geram disputas, e numa disputa, já que quando um não quer, dois não brigam, numa disputa entre duas forças que se digladiam, que se ofendem, que se boicotam, que se atacam, é quase sempre certo que ambas as forças estejam erradas. Vamos ver? Questão 723 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim: o homem, ao se alimentar do animal, contraria a lei da natureza?
A nossa pergunta. E a resposta vem assim: na constituição física do homem, a carne alimenta a carne. No nosso estágio de desenvolvimento, na maneira como somos organizados e somos materializados, nesse nosso estágio, a carne alimenta a carne. Pois, do contrário, o homem enfraquece. A lei de conservação cria para o homem o dever de preservar as suas forças e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Assim, ele deve alimentar-se conforme as necessidades do seu organismo. Com a diversidade de seres, de perspectivas, de estágios na humanidade da Terra, como dar uma resposta única para a questão do vegetarianismo, da ingestão da carne animal? A resposta vem com essa frase que encerra essa questão. O homem deve alimentar-se conforme as necessidades do seu organismo. Houve um tempo em que a humanidade era mais primitiva e as necessidades do organismo do ser humano ainda mais grosseiras do que hoje. Era muito disseminada a crença da ingestão da carne humana, o canibalismo. Guardavam diversas culturas a certeza de que quando comêssemos a carne de uma outra pessoa, adquiriríamos suas qualidades, sua força, sua inteligência. Para aquelas sociedades, estava claro que deixar de comer carne humana enfraquece o homem. Hoje, isso nos parece absurdo, não é? Naquela época, se acreditava nisso. E naquilo que se acredita, se adquire necessidade. Nossas crenças, nossas nutrições, nossas forças e nossas fraquezas. Hoje, muitos cientistas, muitos médicos, nutrólogos, nutricionistas alimentam a tese da imprescindibilidade da carne animal. Que a ingestão de proteína animal é imprescindível à saúde humana. Não é interessante? Como pode ser que ao mesmo tempo que haja essa crença, haja também a certeza, também muito difundida, especialmente nas religiões, nos meios espiritualistas, de que a abstinência da carne, e aliás a abstinência de qualquer alimento, o jejum, eleva espiritualmente a criatura. São crenças antagônicas, mas igualmente fortes.
A questão do jejum nos remete a outra pergunta, 724 do Livro dos Espíritos, a que leremos a seguir. Abster-se da alimentação animal ou de qualquer outra, como expiação, possui algum mérito? Respondem os Espíritos, sim, se o homem se privar desses alimentos em benefício dos outros. Os Espíritos usam sempre essa chave de avaliação dos ritos, das práticas, de todas essas questões das privações voluntárias nesse capítulo. As privações voluntárias só têm sentido, só têm valor, só têm mérito se vierem em benefício de alguém. Então aqui eles repetem: abster-se de alimentação animal ou de qualquer outra alimentação possui mérito se o homem se privar desses alimentos em benefício dos outros. Continua: para Deus só existe a privação que é verdadeira e útil. Foi por isso que dissemos que aqueles que se privam de alguma coisa, apenas na aparência, são falsos. Então, a privação, para ter valor, precisa ser verdadeira e útil. Note, não é verdadeira ou útil. São as duas qualidades. Não pode ser um fingimento, uma hipocrisia. E precisa ser útil. O fingimento vai desde a mentira deslavada, aquela em que dizemos uma coisa e fazemos outra, mas há outras mentiras também, que também acometem esse campo. Como admitir como verdade que a abstinência da ingestão de carne, que o vegetarianismo, ou mais radical que ele, que o veganismo, seja em si uma virtude para aqueles veganos ou vegetarianos que fazem disso uma trincheira de guerra? Como podemos pretender evolução se fazemos da prática da abstinência da carne uma acusação, uma humilhação aos outros, uma exaltação do ego? Conhece uma árvore pelos seus frutos. Uma prática, uma privação, uma abstinência, para ter valor espiritual, precisa melhorar a criatura. Se uma prática é usada para agredir os outros, para humilhar os outros e para exaltar a si mesmo, para aquela pessoa que age assim, aquela prática não tem nenhum valor. Ah, mas e aqueles que viverem essa prática em paz, em benefício de outros? É claro que torna-se uma situação diferente. Claro. Precisamos demais entender que quando o senso comum fala de boa intenção, o inferno está cheio, fala uma enorme bobagem. Que o que dá cor, o que dá sentido, o que dá valor para as atitudes, para as ações, para os ritos, para as privações, é a intencionalidade.
Uma pessoa que se alimentar de carne e tiver uma atitude ao ingerir aquela carne de gratidão, não apenas a todos os trabalhadores que estiverem envolvidos, mas aos próprios animais que foram sacrificados, é sem dúvida mais elevado e está sem dúvida mais no caminho da expansão que os guerreiros do veganismo e do vegetarianismo. Alimentar-nos em gratidão, alimentar-nos em homenagem àqueles que foram sacrificados, afinal de contas, algum sacrifício sempre terá que ocorrer para nós nos alimentarmos, seja de animais ou de vegetais, não é mesmo? Sermos gratos sempre. Nutre aqueles que foram sacrificados e nutre a nós mesmos. A gratidão é nutritiva. A atitude bondosa, luminosa é nutritiva. Jesus falou: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Tenhamos essa certeza. E disse também que o mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca do homem. Porque onde estiver nosso coração, lá estará o nosso tesouro. Reflitamos a respeito disso. Então, a pergunta: abster-se da alimentação animal ou de qualquer outra, como expiação, possui algum mérito? Sim, se o homem se privar desses alimentos em benefício dos outros. Para Deus, só existe a privação que é verdadeira e útil. Foi por isso que dissemos que aqueles que se privam de alguma coisa apenas na aparência são falsos. E é falsa também a sua elevação, a sua expansão, é falso também o seu avanço. E que isso sirva para tudo. Competem os homens a respeito de tudo entre as religiões. No cristianismo, ter quadros e esculturas ou não ter quadros e esculturas seria o que definiria a elevação. Vejam só, reduzimos a importantíssima questão da idolatria a ter quadros ou não ter quadros, a ter fotos, a ter esculturas ou não. Quando na verdade a idolatria é endeusar pessoas, pets, cônjuges, filhos, santos, Jesus. Idolatria foi exatamente o que fizeram com Jesus ao proclamá-lo Deus. Quando fazemos isso com os ídolos da música, com os ídolos do esporte, quando idolatramos o cônjuge, o filho, o pai, estamos fazendo a idolatria. Quando idolatramos os líderes religiosos, é idolatria. E isso é prejudicial porque é colocar nos ombros dos outros, na vida dos outros, a obrigação que é só nossa de nos melhorar e nos elevar. Vejam só como
fugimos da nossa responsabilidade, fugimos da transformação, fugimos do reino dos céus que, segundo Jesus, está dentro de nós, para supormos nas práticas, nas carnes, na alimentação, nos ritos, nos rótulos, a elevação que está apenas em como fazemos o que fazemos, como vivemos o que vivemos. O ato sexual pode ser um maravilhoso exercício de amor, mas pode ser uma terrível prática de egoísmo e de violência. Não é assim? Em nome de Deus, em nome da religião, já se fez torturas, guerras, massacres. Se faz ainda hoje guerras santas em nome de Deus. Deus é bom ou Deus é ruim? Religião é boa ou religião é ruim? Depende sempre da atitude com a qual vamos até o que fazemos. Não te parece lógico assim? Que aprendamos, antes de tudo, a cultivarmos uma boa atitude, na certeza de que agindo assim, tudo acontecerá de bom. Como disse Jesus, busquemos o reino dos céus e tudo mais nos será acrescentado. Que a humanidade toda ouça essa fala de Jesus. Volte-se sempre como observadora e aprimoradora de si mesma, na certeza de que essa tarefa pessoal, intransferível, essencial, nos franqueará possibilidades imensas, alegrias e felicidades perfeitas. Um grande abraço. Vamos hoje então aos amigos, saudar os nossos amigos, nossos colegas de classe. Marco Aurélio Trindade, dai-nos a fé e a razão. Exatamente, Marco Aurélio. Fé raciocinada. Mônica Silva, expressando sua gratidão. Elir Cajazeira, que assim seja. André Santos, excelente semana para todos nós. Sayonara Angélica, boa noite. Mônica Silva, sempre lembrando de amigos encarnados, desencarnados, das vítimas das guerras, dos desastres climáticos. Cristiane Silva, também o seu boa noite, assim como Mônica Silva e Elir Cajazeira Silva. Muito felizes de estarmos juntos, de aprendermos, de despertarmos verdades que a nossa alma reconhece e diz sim, é por aí, e da necessidade de pegarmos essas verdades e multiplicarmos e transbordarmos essa luz. Um prazer estar com cada um de vocês. Até amanhã. Que a paz do Senhor esteja conosco. Graças a Deus.